Porque na caderneta de vacinação tem, né, os marcos de desenvolvimento. Sim. Viu que umzinho não entrou, já procura um profissional, um fisioterapeuta que seja especializado. Tampar o sol com a peneira não adianta, né? Estamos aqui hoje com a Gláucia. A Gláucia é uma fisioterapeuta topástica também, tá? Que tem um currículo maravilhoso, tem muita experiência. E é claro, né, que a gente tem que trazer pra cá, para todo tipo de mãe, pessoas que possam agregar alguma coisa. Então, não tem como a gente saber 100% do que a pessoa vai falar. Mas a gente procura pessoas que tenham uma qualidade no atendimento, pessoas que tenham referência. E a Gláucia é uma pessoa assim, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem referências. E vamos conhecer um pouquinho dela, né? Quiser se apresentar, Gláucia, pro pessoal? Meu nome é Gláucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho com reabilitação pediátrica já há 17 anos. Eu sou do Rio, tenho um consultório particular lá no Rio de Janeiro. E eu sou amiga da Angélica há alguns anos e foi assim que a gente acabou se conhecendo. Sim. Né? E Gláucia, me fala um pouquinho, você trabalha sozinha? Como é que é a tua rotina assim lá na tua clínica? Eu trabalho sozinha. Você atende qualquer criança ou você tem um foco? Meu foco são bebês, então a lista de espera anda mais rápido para bebês. Sim. Então o foco é atendimento de bebês, mas eu continuo atendendo. Então assim, hoje meus pacientes que estão comigo hoje, que são maiores, começaram comigo bebê. Então assim, todos. Tem paciente que está com 10 anos que começou comigo com 5 meses. Sim. Então ele sempre fez terapia comigo, então eu tenho essa constância, né? Participa da evolução da criança. Isso. Deve ter vários convites para aniversário também. Sim, sim. Mas eu não vou. Não vai? Não, porque o que aconteceu? Eu ia. Aí teve um dia que eu não consegui ir no aniversário de uma paciente e a mãe ficou super brava. Tipo, porque no meu não? Porque no meu não, se você for no de todo mundo. Eu falei, pronto, não vou no de ninguém, que não tem mais esse problema. É difícil, né, Gláucia? Porque agora não tem mais problema. Aí eu já não vou. Porque aí não tem mais problema. Evita, né? É. Ô Gláucia, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo a gente sobre intervenção precoce, porque eu sei que você foca muito nisso, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do zero, tá? O que é intervenção precoce? Pra quem que é destinada à intervenção precoce? Por que a importância? Então, a intervenção precoce é para bebezinho, desde 0 meses. Então, assim, o recém-nascido, a gente tem ferramentas para avaliar o bebê desde muito novinho e perceber algum atraso, alguma diferença no desenvolvimento motor desse bebê já desde muito novo. Uhum. Então, a gente tem o GM, que é referência padrão ouro, até para diagnóstico de paralisia cerebral. Então, a gente já consegue identificar nos primeiros meses que algo não está indo bem. São testes. É um teste. O GM é super simples. Você precisa fazer um curso, uma formação, mas depois que você tem a formação, não é um teste que exija lá 20 mil perguntas, nada disso. Você só observa o bebê durante 1 minuto e meio, 3 minutos, e aí dependendo de como ele se move, a gente já sabe mais ou menos como está o desenvolvimento do sistema nervoso central, que é o general movement, que a gente fala que é o movimento geral do bebê, que é um movimento espontâneo que o bebê faz, independente de se for estimulado ou não. Sim. Todo bebê ele fica se movendo já desde a barriga da mãe. Então aquele movimento do bebê na barriga da mãe já é o GM. Então a gente consegue, observando o GM, identificar se tem algum atraso, algum desnível ali, alguma alteração no sistema nervoso central, e aí a gente já começa a intervenção. O ideal é a gente começar a intervir mais cedo possível, porque a gente consegue evitar que deformidades apareçam, evitar atrasos. Então a gente consegue se antecipar a alguma coisa que pode não caminhar como esperado, né? Então, ter um encurtamento muscular. Então, por exemplo, eu tinha um bebezinho que quando ele começou a sentar, ele começou a ir para ponta, ele fazia a ponta do pé para se manter sentado. Então, a gente identificou e a gente já ajustou o posicionamento, como ele ia sentar, como ia ficar no carrinho, e aí não evoluiu para o encurtamento. Mas esse bebê já era seu paciente? Já. E aí eu te pergunto, eu sou uma mãe de primeira viagem, eu tenho um bebê. Assim, quais são as dicas que você poderia dar para uma família que acabou de receber um bebê, que os alertas para saber se deve procurar um profissional ou não? Porque assim, para você é fácil, você trabalha com isso, você é fisioterapeuta. Mas uma mãe, porque muitas vezes a criança nasce aparentemente típica. E aí o pediatra... O pediatra tá tudo bem, vamos esperar mais um pouquinho. Então eu falo que tá na dúvida, procura um profissional para fazer a avaliação. Então qualquer pequeno atraso, demorou mais para controlar a cabeça, porque na caderneta de vacinação tem, né, os marcos de desenvolvimento. Sim. Viu que umzinho não entrou,
já procura um profissional, um fisioterapeuta que seja especializado, para a gente fazer uma avaliação. Porque se tiver qualquer alteração, a gente já intervém. Às vezes é um estímulo que está faltando em casa, uma mudança de posição, por exemplo, torcicolo congênito. É muito comum porque a criança fica na mesma posição. Se mudar o berço de lado, pronto. Então a gente evita isso, entendeu? Quando a minha filha nasceu, a gente suspeitava de torcicolo congênito. Só que aí depois a gente percebeu, por conta da mielo, né, que tinha algumas alterações também até de formação de crânio e tal, que não era isso. Era uma preferência mesmo que ela tinha, mas não era o torcicolo. Mas eu falo porque, assim, eu já tive o diagnóstico que eu ia ter uma criança atípica na barriga. Então eu já sabia que minha filha teria algumas... faria coisas que estão fora da normalidade, vamos dizer assim. Mas e quando a mãe não sabe? Porque a gente conhece muitas mães, né, que descobriram que a criança tinha alguma coisa com, sei lá, tantos meses, e aí a criança já estava num padrão tal. Essa é uma questão, né? Então, assim, antigamente, o diagnóstico da paralisia cerebral, quando eu me formei, né, eu aprendi assim, o diagnóstico é feito com 2 anos. Imagina, com 2 anos a gente já pode ter feito muita coisa. Né? Então, hoje a gente sabe que não, com meses a gente já consegue fazer o diagnóstico, ou pelo menos colocar essa criança num quadro de risco. Então, qualquer mínimo desvio de atraso. Então, hoje, em 2022, teve uma atualização dos marcos de desenvolvimento. Então, eles mudaram alguns marcos e retardaram alguns marcos, porque eles perceberam que as crianças estavam demorando mais para atingir os marcos motores. Então, as nossas crianças hoje demoram mais do que antigamente. E aí eles atrasaram um pouco, mas eles falaram, se atrasou já vamos procurar a intervenção. Não tem mais aquela folga. Aquela folga. A gente já deu a folga. Sim. Então, se atrasou, um marco que seja, já procuram para fazer a avaliação, para a gente fazer o acompanhamento. Mas, infelizmente, tem muitos médicos ainda que ponderam muito, né? Eu acho que... Você acha que isso é uma falta de atualização mesmo, Gláucia? Eu já ouvi de um pediatra, assim, que ele... pra que assustar a mãe? Não vamos assustar. Não tem necessidade de assustar. Vamos esperar mais um pouco. Vai que ela consegue. Só que, gente... Assustar vai ser depois, né? Que tá atrasado, muito atrasado, que acumulou um monte de coisa. E aí não consegue mais acompanhar. Que não consegue mais acompanhar. Então, é melhor... Vamos tirar dúvida, vamos fazer uma avaliação. Não custa. E aí depois, se tiver tudo bem, ótimo. Senão a gente já inicia a intervenção. Eu tenho uma amiga que a criança dela teve uma pequena intercorrência ao nascer, não foi prematura, mas ela percebia durante o desenvolvimento da criança que a criança não estava desenvolvendo, porque ela já tinha um outro filho, inclusive. Então ela comparava muito, fica mais fácil. E assim, os médicos todos... Não, isso tá tranquilo. Mas ninguém nunca tinha pedido um exame, um exame de imagem da cabeça da menina, do cérebro, pra ver nada. E aí ela conseguiu fazer um exame, a menina já tinha mais de 1 ano quando ela conseguiu fazer um exame. E assim, médicos bons, teoricamente médicos bons. Com 1 ano e pouco ela conseguiu fazer e ela descobriu que a menina tinha uma pequena lesão no cérebro e ela realmente tinha um lado do corpo que era um pouquinho comprometido, que ela percebia que a menina... O que aconteceu? Ela não andou com 1 ano e 6 meses. Ela demorou mais pra andar. E quando ela começou a andar, ela tinha uma perninha que ela meio que puxava um pouquinho. Mas olha só, com 1 ano e 6 meses. E a mãe, desde muito antes, já percebia alguma coisa. Mas os médicos não encaminhavam, porque os médicos diziam que estava tudo bem. Tudo bem. Eu tenho... Hemiplégica é muito comum, né? Porque é muito sutil, é só um lado. Então, eu tive uma paciente assim também. Ela, com 3 meses, a mãe diz que já via que ela não levava a mão. Só levava a mão esquerda, a direita ela não levava. E o médico falava, não, imagina, você tá louca? Não tem? Ela tá usando as 2 mãos. E aí, quando ela chegou pra mim, ela já tava com quase 2, estava com 1 ano e 10, 1 ano e 8, por aí. E andava, parecia um recém-AVC, assim. Sim, bracinho aqui, arrastando a outra perna. Olha só, gente. E aí, já super atrasada. E aí, a gente começou... Coincidentemente, ela conhecia um ortopedista pediátrico, aí ela foi. Aí ele falou, não, tem uma sequela, ela é hemiplégica, vamos pro neuro. E aí que ela começou a buscar. Mas imagina, ela poderia ter evitado tudo isso, entendeu? E depois para corrigir aquilo é muito mais difícil. Foi. Mas ela era muito boa, a sorte dela foi essa, assim. Ela é uma menina muito boa. Então ela conseguiu evoluir e hoje já teve alta, nem dá pra ver que ela tem alguma coisa. Sim. Mas podia ter evitado, né? A gente não precisaria ter chegado desse ponto, ter esperado ela ficar com a mãozinha parada, que a gente teve que trabalhar pra conseguir abrir. Demorou muito mais do que se a gente tivesse evitado chegar a esse ponto. Colocado no início, né? Desde o início. Eu falo muito assim com as pessoas que eu conheço, né? E a gente tem a licença poética de mãe, né? Que eu não sou profissional da saúde, então...
E, cara, me sinto assim na obrigação de falar quando eu percebo alguma coisa. Só que também eu sei e eu percebo que tem algumas mães que não gostam. Estão prontas, Isso. Agora, gente, eu falo assim, como assim a pessoa não tá pronta? Porque aquilo ali não vai esperar. E assim, ó, a criança, ela não se sente aceita da forma como ela é dentro da sua própria casa. Porque quando você nega, você não tá aceitando. Exatamente. Né? Você imagina se eu não aceitasse a condição da minha filha até hoje, você acha que minha filha tá do jeito que tá? Não ia. Não ia, porque primeiro que eu não ia querer fazer as coisas. E não ia conversar com ela, né? Porque ela é super falante. Isso. Ela não e eu ia falo pra ela, estar tão bem resolvida. Você viu eu falando pra ela agora, né, antes de entrar, que eu falei assim, filha, todo mundo olha pra você. Eu falo isso sempre, todo mundo olha quando você passa, porque as pessoas olham, porque é uma pitoquinha no andador e ela vai toda assim. Toda serelepe. E todo mundo olha. E aí, pra ela não ficar com aquela coisa de que as pessoas olham julgando, que as pessoas olham com preconceito, ou com maus olhos, ou só com curiosidade, eu digo pra ela, as pessoas te olham porque você é maravilhosa, porque você é linda, porque as pessoas acham seu andador lindo, elas acham você incrível do jeito que você anda, e é isso que ela tem com ela. Exatamente. Né? E se eu não aceitasse? Primeiro que eu não ia querer o andador, porque é uma coisa que chama muita atenção. Nossa, mas tem muito isso. Né? E aí eu falo, seu andador é lindo, você é maravilhosa, você chama atenção porque as pessoas acham você linda. E é isso, a gente tem que enaltecer, estimular, né? Colocar a autoestima da pessoa. Tampar o sol com a peneira não adianta, né? Então fingir que não tem nada, ou ficar... Não vai adiantar, as pessoas vão ver. Então, assim, é melhor que a criança esteja preparada para isso, do que ficar tentando esconder, porque tem muito isso também, né? Às vezes o pai não quer falar. Isso, tem gente que não gosta de tocar no assunto. Eu tive uma paciente que saiu, porque eu falei pra ela tem paralisia cerebral, tem 6 anos, e ela entendia, só que ela não queria fazer as coisas. Eu falei, olha só, vamos conversar. Você sabe por que você tá aqui? Aí ela, não, por quê? Eu falei, você percebeu que você ainda não consegue andar? E a sua irmã mais nova, ela já anda. Eu falei, então, por quê? Aí ela, não sei. Eu falei, então, porque quando você nasceu, você teve um machucadinho na cabeça, e isso atrapalha que você consiga andar, e aí você vem pra cá pra eu te ajudar, pra você conseguir andar melhor. Aí ela olhou pra mim, assim, aí aceitou, fez o exercício, mas a mãe ficou super brava. Porque você falou. Porque eu falei que eu não podia falar o que pra criança? Eu falei, cara, eu preciso que ela faça. Ela vinha aqui e não fazer. Não, se a criança é inteligente, ela tem que saber. Ela é inteligente, ela tá sabendo. Ela tá vendo que não tá igual. Então, assim, não adianta eu ficar fingindo, né? É muito engraçado porque, assim, a Laís, ela percebe que a criança é diferente. Já aconteceu da gente estar num evento, assim, num churrasco, né? E tinha um rapaz lá que quando ele era criança, ele teve um câncer. E ele ficou com algumas sequelas. Mas realmente as sequelas dele são bem pequenas, bem sutis. E ele é um menino mais fechado, mais na dele. Então, assim, não dá pra você perceber muito que ele, né, o jeito dele. Eu sei que na hora que a gente tava indo embora, ele falou, tchau, tia. E eu falei, tchau. Aí a Laís falou, tchau. E aí ela falou pra mim, mamãe, ele é diferente, né? Eu falei, Você percebeu que ele é diferente? Ela falou, sim. E a gente não falou mais nada, mas assim, ela percebe que a criança tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. A criança vai ver. Sim, eu digo pra ela, você é uma criança diferente. Você sabe disso, né? Ela fala, sei. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? O nosso objetivo com esses livros da Princesa de Botas é isso, é mostrar que existem outras pessoas. Outras formas de andar, outras formas de... Né? De ser. De ser. E tá tudo bem. E o dia que chegar, eu quero que o dia que chegar um coleguinha ou alguém que falar alguma coisa pra Laís que não seja tão legal, ela olhe pra pessoa e fala assim, e daí? Né? Tipo, você é sei lá o quê? Você não anda igual a eu, assim, e daí? Eu tinha uma outra paciente Mielo também, que ela é toda falante, toda patricinha e tal, e aí ela queria fazer a apresentação da escola, ela queria dançar na quadra. A mãe dela, não, porque você não vai, como que você vai deixar ela dançar do jeito que ela... Eu quero dançar do meu jeito e eu vou. Isso, exatamente, maravilhosa. E ela foi maravilhosa, toda pompona lá. E a mãe apavorada, Glaucia, e se ela não conseguir? Eu falei, cara, ela vai, deixa ela. Deixa ela, se ela não conseguir, se ela cair, se ela vai levantar, deixa ela, entendeu? E aí ela foi, e aí a mãe, Glaucia, mandou o vídeo, e aí ela começou todas as apresentações, ela vai e fica lá na frente, dança tudo. Não, eu mostro tudo pra Laís, quando tem uma outra criança, as crianças que ela conhece, principalmente, né? Eu falo, olha fulaninho dançando na escola, olha, eu mostro tudo pra ela poder se animar, pra ela se motivar, pra ela ver que não é só ela. E ela é bem assim, eu vou. A mãe dela, não, mas como? Eu vou. Exatamente. E ela foi, tipo... Maravilhosa. E tem que ser assim, Glaucia. A gente não pode podar as nossas crianças, a gente tem que deixar que as crianças sejam
Crianças. Ontem até eu tava falando que eu comparo a Laís com crianças da idade dela. Não com crianças que têm mielomeningocele, com a lesão tal, não. Eu comparo ela com crianças da idade dela. Eu sei que ela não vai fazer igual. Ela vai fazer do jeito dela, mas eu quero que ela faça do jeito dela. Não, e é ruim até comparar entre mielo, né? Sim, geralmente, porque é muito diferente, muito diverso, né? Mesmo que tenha o mesmo diagnóstico, eu falo que a gente tem 5 dedos, e cada um é de um jeito. Então, mesma coisa, a criança tem a mesma síndrome, a mesma condição de saúde. Não são iguais, cada uma vai ter uma característica. Então, às vezes, a mãe tá num grupo, que vocês geralmente fazem, né? Grupo de WhatsApp e tal, aí fala, mas o fulaninho usa assim, o fulano fez isso. E aí quer comparar, mas às vezes não é a mesma coisa, né? Então, assim, muita gente vem pelo Instagram e aí fica perguntando pra mim, a sua filha usa válvula? A sua filha faz cateterismo? A sua filha não sei o quê? A sua filha não sei o quê? E eu vou respondendo, né? Mas aí eu sempre deixo claro que a gente tem, claro, as experiências são semelhantes, sim, mas cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, né? Não dá pra achar que todo mundo vai ser a mesma coisa. E a maioria das pessoas que conversam comigo, espantados porque a Laís faz tudo isso e tá andando, né? E começou a andar, são crianças que têm um potencial gigante e que eu vejo, porque eu não sou profissional da área, mas eu consigo perceber, até pelo tom da perna. Você percebe quando a inervação ela é mais alta, mais baixa. É diferente, né? A musculatura é diferente. E aí eu percebo que as crianças, a maioria delas tem um potencial gigante, só que não tem acesso. Não tem acesso. Porque fiz uma cirurgia intraútero, tá? Mas se você não tiver uma boa intervenção depois, não adianta. Não adianta. Porque, por exemplo, a Laís nasceu muito comprometida. A Laís era uma criança que o prognóstico dela era só, sabe, ela ia ser uma criança totalmente dependente, ela não ia sentar, ela não ia se alimentar pela boca, nada disso. E ela teve o quê? Um bom tratamento. Acreditou, né? Alguém que acreditou, eu diria. Alguém que acreditou. E aí começou a oferecer estímulo. Então, quando chega a mãe, um bebê pequenininho, eu sempre falo isso. Ela, como é que vai ser? Eu falei, vamos aqui. Então, hoje a gente vai oferecer tudo que a gente puder de estímulo para que amanhã a gente veja como que vai ser. Então, a gente tem que dar o máximo de estímulo possível agora. Sim. Então, é isso, assim, dar o máximo de estímulo naquele momento. E falando de intervenção precoce, eu era louca da estimulação. Porque, assim, ela saiu da UTI, ela ficou 34 dias na UTI. Então, ela saiu da UTI, ela teve, tipo assim, uma semana de folga, mais ou menos. Porque eu já saí da UTI querendo fazer as coisas. Sim. Então, ela teve mais ou menos uma semana de folga. Na semana seguinte, eu já comecei a marcar os especialistas, né, que são vários. E ela já foi pro chão. Ela já foi pro chão, eu botava um edredomzinho, assim, uma colcha grossa que eu tinha no chão, botava ela de bruço no chão. Aí chegou a madrinha dela lá em casa, que é uma enfermeira de UTI pediátrica, né, assim, com muita experiência e tal, né, que me ajudou muito durante esse tempo de gravidez da Laís na UTI e tal. E ela chegou e ela se assustou com a Laís no chão, porque ela falou assim, eu podia esperar qualquer coisa, menos que a menina sair da UTI e ia pro chão. Sim, mas não tem que ir pro chão pra poder desenvolver? Não tem que fortalecer? Tem que ir pro chão? Eu vou pro chão. E era assim, eu ficava com brinquedo na volta dela, espelho, sabe? A Laís, ela começou a fazer o tratamento com gesso pra corrigir o pé torto. Ela tinha, sei lá, 2 meses e pouquinho, ela não tinha 3 meses ainda. Ela ficou na UTI, com 2 meses e um pouquinho ela começou a fazer o tratamento. E ela ia pro chão de gesso, de bruço. Exato. Sabe? E assim, as pessoas ficavam eu acho que acontece muito, não sei se você tem essa percepção, assim, eu acho que muitas vezes a criança que fica na UTI, a mãe coloca numa bolha. Então, assim, não pode ir pro chão, não pode porque, tá duro o chão. Vai pegar bactérias, vai pegar bactéria. Tive uma paciente que tinha um atraso, nem tinha uma condição de saúde, nada, ela só tinha um atraso motor por falta de estímulo. E ela começou a engatinhar, o pai, já tá bom. Aí eu, mas por quê? Porque vai doer o joelho dela. Eu falei, mas bebê engatinha. Não vai doer o joelho, foi feito pra isso. Sim. O engenheiro mandou pronto pra isso mesmo. E perfeito, né? Pode deixar ela engatinhar. Então, assim, não pode deixar essa bolha, né? Que atrapalha. Muitas famílias que eu conheço, principalmente no início da vida, super protegem as crianças. Deixa as crianças só ali no bercinho, ou no sofá, ou no colo, não sei o que. Ter conforto, cadeirinha. Não deixa as crianças experimentarem as coisas. E eu era assim, na época eu não conhecia a Gláucia ainda, né? Mas eu conhecia uma outra fisioterapeuta que é bem... tem bastante engajamento na internet, né? E ela coloca muitos vídeos
sobre como fazer com as crianças recém-nascidas, de ir pro chão, para se desenvolver e tal. E eu assistia muito isso, né? Então eu colocava muita coisa espelho, colocava aqueles negocinhos quando ela começou a pegar para ela fazer. Tanto que a Laís, assim, sempre o desenvolvimento dela de pinça foi antes da criança típica. Ela começou a fazer pinça antes do normal, do esperado, sabe? Com toda a dificuldade dela, com 6 meses de nascida, ela começou a introdução alimentar. Teve vezes que eu tive que retroceder, tive que bater, liquidificar para ela poder comer mais quantidade. Mas ela começou com 6 meses de nascida. O primeiro dia dela de introdução alimentar, ela comeu patola de caranguejo. O que é isso? A patola do caranguejo. A pata, Nossa, adoro caranguejo, mas eu não sabia que era patola. Chama patola de caranguejo. Aquela pata, assim, a gente tira o couro, né? E fica só a carninha, isso, assim, e ela chupando, assim, uma delícia. Tá certo. Comida de verdade, né? E ela é paraibana, então assim, né? A pessoa tem que comer. E até hoje as pessoas se surpreendem. Falam assim, nossa, mas ela comeu tal coisa comigo. Eu falo, não, a Laís come tudo. E eu falo pra ela, você come tudo, né, filha? Por mais que a gente sabe que tem alguma coisa ou outra que a criança... Você come tudo, né, filha? Como? Né? Vamos trabalhando. O psicológico, você come assim. Né? E ela é boa de boca, ela come tudo mesmo. Então eu sempre fui assim, de estimular muito, sabe? Sempre cantar, brincar, tanto que quando... Muito chão, ficar bastante de prono. A fisioterapeuta dela, que atendia ela em casa na época, Amanda, ela falava assim pra mim, começa a fazer tudo no chão. Isso. E aí eu transferi o trocador pro chão. Eu tinha um espaço na minha casa que eu trocava a fralda da Laís no chão. Eu sentava com ela, quando ela pedia colo, eu via que ela queria colo, no chão. Então, tudo eu fazia no chão, pra ela gostar mais do chão. Quando a gente tá trabalhando com bebê, vai muita rotina, né? Então a gente vai ajustando a rotina para que tudo tenha um pouco de estímulo. Então, como que vai tirar do trocador? Em vez de suspender, faz uma rotação para ela fazer um pouco mais de força. Então, para tentar ir trabalhando, mudar de lado. Então, uma hora tá no lado, outra hora vira pro outro lado no trocador. Para tudo ter um estímulo, né? Então, como que carrega no colo? Vamos trocar. Porque às vezes fala, mas é muito novinho, o que vai fazer na fisioterapia com 2 meses? Muita coisa. Muita coisa e muita orientação. Então, assim, eu digo que com muito novinho, acaba que a maior parte do tempo é orientação para a família, como que vai fazer em casa, do que eu trabalhando propriamente dito, atendendo. Porque é muita orientação do que vai fazer em casa, porque ela vai ficar horas em casa, a criança. Vai ficar 1 hora na clínica. 1 hora comigo. E o resto do tempo em casa. Então, e a madrugada e tudo. Então, como que carrega? Como que vai... Isso faz diferença? Então, assim, é importante a gente já dar essas orientações já desde o início. Porque tudo dá para usar como estimulação, né? Tudo mesmo. Tanto que, assim, a gente chegou... Uma médica, né, de uma rede bem famosa que atende a Laís. E ela queria fazer uma ressonância na cabeça da Laís, porque ela queria saber o que estava acontecendo. E ela queria saber de mim. Ela ficou um tempão depois da consulta conversando o que eu fazia com a Laís quando a Laís nasceu. Porque ela não conseguia entender como que a Laís estava andando. A Laís com uma lesão ali em L2 e L3, como que ela anda? Então, na cabeça dela não fazia sentido. Então, ela queria saber, assim, de mim, o que eu fazia. Mas me fala, o que você fazia com ela quando ela nasceu, assim, que ela saiu da UTI? Como foi? Me conta, como foi? Ela, desse jeito. Aí você botava ela pra ser criança. Eu falei assim, eu fazia com ela o que qualquer pessoa faz com sua criança. Ou deve fazer com sua criança quando nasce, independente dela ser típica ou atípica. Ou não, exato. Né? E aí me fala um pouquinho, falando de intervenção precoce ainda, me fala um pouquinho desse projeto, porque eu sei que você tem um projeto, vocês têm um projeto, né? Sim, eu e a Angélica. Isso, me fala um pouquinho. Então, a gente se baseou num programa australiano, numa pesquisa australiana, onde eles fazem um programa de intervenção precoce, intensivo, de forma online. Porque como a Austrália é um país muito grande, tipo a gente aqui, né? Então, como o Brasil, e tem muita cidade remota. Então, eles são pioneiros, eu acho, assim, na parte de telereabilitação, telemedicina, porque não tem acesso. Sim. Muitas vezes é difícil acesso. É difícil para a pessoa chegar, né? Então, eles preconizam mesmo fazer esse tipo de acompanhamento. Então, a gente pegou, depois que a gente viu algumas pesquisas, depois de vários congressos americanos, a Angélica no europeu, eu acompanhei o australiano, vi elas apresentando a pesquisa, a gente, não, vamos adaptar, vamos adaptar. E aí é um programa intensivo, então a gente eu faço a avaliação, então primeiro eu converso com a mãe,
A mãe recebe um formulário para ela me dizer mais ou menos o que a criança já faz, o que não faz, que eu já tenho uma ideia. Nesse formulário ela já coloca os vídeos que eu peço para anexar, e aí eu já vejo tudo. Na hora da conversa eu termino a anamnese, tiro minhas dúvidas que tenham ficado por conta do vídeo, e aí eu peço para mostrar alguma coisa da criança, né? Então filma mais assim, mostra o brinquedo assado, para eu tirar as dúvidas do que ficou faltando no vídeo, e eu já percebo como é que é o perfil da família, se tem condições de fazer um intensivo online ou se é uma família que não vai conseguir... Não vai fazer. Não vai conseguir acompanhar, sabe? Porque às vezes a família tem uma certa dificuldade ou não gosta muito daquilo ali. Então a gente já dá uma filtrada nesse sentido. E aí, se a gente consegue, se a família topa, se a gente consegue engajar, a gente inicia o intensivo. Aí o intensivo são 20 dias, 1 hora por dia. Aí é bem... o horário a gente vai ajustando conforme a criança. Que às vezes a gente marca um horário e a criança dormiu. Aí tem uma certa flexibilidade pra gente conseguir adaptar e a criança conseguir... O André tava até aqui, né? Ele fez. Um branquinho que usava óculos. Moreninho. Bem o André, sim, tava. Ele fez. Ele foi embora, acho que ele terminou... Acho que semana passada, se eu não me engano. E ele foi um dos primeiros. Ele foi um dos primeiros, que legal. E aí ele tá super bem, né? Tá. No início, ele nem abria a mão pra pegar o brinquedo. A mãe, eu perguntei, eu lembro que no primeiro dia da avaliação, eu falei, qual brinquedo que ele gosta? Ela, tem um monte aqui, mas ele não gosta de nada. Ele não gosta de nenhum desses brinquedos. E aí, durante os atendimentos, eu fui ajustando, vamos colocar ele assim, vamos colocar assado. Agora oferece assim, porque às vezes não sabe nem como oferecer. Então, vira um pouquinho o brinquedo, que do jeito que tá difícil para ele segurar. Vira, ajusta o brinquedo. Aí ele conseguia pegar. E da primeira vez que ele pegou, meu Deus, ele segurou o brinquedo. E aí ele ficou um tempão, era um chocalho, sabe? Tentando sacudir o chocalho. Ele percebeu que tinha som. Que tinha som, e aí ele ficou, entendeu? Mas a mãe ficou, ele pegou. As pequenas vitórias, né? Que a pessoa consegue perceber, as pequenas vitórias, os pequenos, né? Isso aí é uma coisa fantástica. Você fala que só a maternidade, assim, e a maternidade atípica, né? Traz pra gente, né? Essa percepção do extraordinário, né? Em pequenas coisas. Quem tá de fora fala, mas só segurou um chocalho. Isso, só segurou um chocalho. Só segurou uma cabeça. Tem uma. Mas não sei porque ela fica tão cansada depois da fisioterapia, só ficou segurando o pescoço. Eu falei, deita no chão e fica lá. Depois você me fala se é difícil. Então, cada um tem o seu difícil. Então, entender, né, que cada pequeno detalhe e esses pequenos detalhes, de pouquinho em pouquinho, a criança vai evoluindo conforme cresce, né? Isso. Aí a gente ajustou a cadeirinha que ele tinha em casa, e aí ela conseguia posicionar para dar comida naquela cadeirinha, que ele não aceitava, então a gente ajustou a cadeirinha, e aí ficou mais confortável. Mais seguro, se sentiu seguro, provavelmente. Isso, né? Eu falei, olha, vamos com calma. Não pode pegar ele direto porque ele se assusta. Então a gente vai chegando com calma perto da cadeira. Primeiro ela só colocava a bandeja da cadeira no colo dela. Aí ele começou a aceitar a bandeja. Eu falei, então agora vira a bandeja pra lá. E aí ele foi aceitando até que ele foi pra cadeirinha. Sim. Então, assim, são pequenos ajustes, sabe? O tipo do brinquedo que vai mostrar, porque não é todo brinquedo que facilita a criança pegar. Então tem brinquedos específicos que são mais fáceis pra gente oferecer. Como que vai oferecer? Qual a posição? Porque às vezes acha que a criança não quer, mas pode estar difícil. Sim. Talvez se a gente ajustar esse brinquedo, botar um pouco mais grosso o cabo do chocalho. Você é uma especialista em brinquedos também, você adora, né? Adoro. Eu vejo que você, cada vez que você viaja, você volta com... Olha, é o saco do Papai Noel. Não, essa viagem... Se a gente contasse, gente, a mala, pra fazer a mala, não cabia. E eu assim, o que eu vou fazer? Não posso deixar nada. Aí a minha irmã, deixa alguma coisa aqui. Depois eu falei, não, você tá doida? Eu não sei quando que eu vou voltar. Eu quero tudo da mala. Aí eu tive que pagar uma mala extra, comprei outra mala, paguei outra mala. Porque não deu? Não veio uma mala só de brinquedo, porque não dá. Tá gostando desse vídeo? Então curte aqui, se inscreve no canal, que isso vai ajudar muitas pessoas, assim como você, a receberem informação de qualidade. Eu fui no museu de ciência.
E aí eu vi um brinquedo lá, falei, cara, isso vai ser ótimo pra trabalhar com a Laura. Ela vai segurar com as duas mãos, vai equilibrar a vela, e essa semana eu mostrei pra ela, ela tinha que trabalhar e deu super certo. Ela amou. E ela ficou enlouquecida lá, tentando equilibrar a vela, que ela é hemiplégica e ela tem dificuldade com uma das mãos. Eu falei, vai integrar? Sim. E aí eu falei, você tem que segurar e não pode deixar. E aí tem uns desenhos aí, o cocô, não sei o que, você não pode pisar no cocô. E aí ela ficou enlouquecida que não podia pisar no cocô e tinha que equilibrar a vela. Aí eu falei, funcionou. Isso daí não tem preço, né, Glaucia? É uma coisa que eu imagino que deve ser muito gratificante, assim, quando você vê uma coisa, é uma coisa. Não, a gente começa a pensar nos pacientes quando a gente vai comprar. Você vê uma coisa que tem preço e aí você utiliza ele para dar valor. Isso, aí eu vou... Isso vai funcionar com tal paciente, eu já vou e pego. Isso vai funcionar para tal. Até porque, como eu disse, né, eu tenho pacientes que estão comigo há muito tempo, então eu já conheço as figuras, né? Sim. Então eu já sei mais ou menos o que vai funcionar. E aí eu já vou escolhendo mais ou menos no critério. E eu falo que até eu fico enjoada dos brinquedos. Eu falo, já enjoei, eu quero mais. Novo, né? Eu quero outro, eu já enjoei desse. Aí daí você guarda e vai pegar. Aí eu pego depois outro. Você tira aqueles antigos lá de novo, que ele vira novo. Aí eu vou, porque meu armário, ele é fundo. Então, às vezes, fica um brinquedo lá atrás, eu não acho. Eu esqueço dele, porque ele tá lá no fundo. Aí quando eu vou fazer uma faxina, aí eu tiro e tô falando, meu Deus, tinha esse brinquedo aqui que eu não lembrava. Aí eu começo a achar coisa. Sim, é um brinquedo novo. É um brinquedo novo. É um brinquedo novo, apareceu. Falar, eu enjoo mais do que as crianças. Eu já tô de saco cheio disso, eu quero outro brinquedo. Ô, Glaucia, quem que pode participar? Você falou que a criança de 0 até... A gente tem, a princípio seria até 12 meses, mas alguns bebês pediram, tinha passado um pouco, então a gente estendeu para 18 meses. A princípio. Tá. E aí, eu mais ou menos eu tenho uma ideia da sua resposta, mas eu quero que você diga. Toda criança pode? Toda criança que tem, que a mãe percebeu, toda criança vai conseguir fazer esse online? Sim. Toda criança vai conseguir? Depende da gravidade, né? Então, assim, se for uma criança muito grave, aí talvez não dê. Mas, por exemplo, eu tô acompanhando uma agora que é do interior de Minas. E ela tem tráqueo, tem GTT, acabou de colocar GTT, acabou de sair do hospital. Então eu tô acompanhando, a mãe queria muito fazer intensivo, eu falei, agora não é o momento, porque ela acabou de sair do hospital. Sim. A gente ainda tá se adaptando a home care, tá adaptando a medicação, mas a gente já consegue fazer ajustes. Então a gente já eu já comecei a guiar, vamos mudar a cama, vamos segurar assim, dá pra gente ajustar a almofada, desse jeito vai cortar o pezinho, então a gente tem que posicionar o pé melhor. Então eu já consegui ir ajustando. Então acho que todo mundo dá pra gente ajustar. Tem algum ponto que a gente possa ajustar. Talvez não dê pra fazer o intensivo naquele momento, como é o caso dessa menina, mas já tenho que orientar, sabe? Então eu já orientei posicionamento, como que a mãe vai carregar, que a mãe falou, todo mundo fala que eu tenho que estimular, mas como? Eu tenho medo até de pegar. Então, isso que eu ia falar, às vezes a mãe até tem medo de pegar. Né? Eu tenho medo de pegar, eu não sei, aí ela chora, eu tô com medo, vai que eu tô machucando. Então, aí eu fui junto, aí vamos segurar no colo assim, vai acompanhando a saturação, que ela começa a dessaturar. Acompanha a saturação, não podia tocar, só de tocar ela já desaturava. Aí eu falei, vamos, uma compressa quente, pega a mão mais firme, vamos com calma. Aí foi começando a aceitar. Então, tem pequenos ajustes que a gente consegue fazer, sabe? Sim. E aí, com o tempo, talvez evoluir para o intensivo e tudo mais. Ai, que legal. Tem uma coisa que... Compressa quente. Pra mão não ficar fria na hora de pegar bebê, não é? E pra criança relaxar a musculatura também. Um calorzinho local, sabe? Que ela fica tensa. Ela aumenta o tônus e fica tensa. Então, a ideia da compressa morninha é justamente relaxar a musculatura para ela não ficar tão... Porque só de descobrir ela já... É porque às vezes a criança, ela tem uma seletividade até ao toque. Ao toque. Porque quando fica muito tempo na UTI, eles são muito invadidos, né? É furado e tal. Então, às vezes, só o toque eles já se assustam, tem essa hipersensibilidade. Então, um calorzinho local relaxa a musculatura e consegue aceitar melhor. Vai ter que trabalhar a dessensibilização dessa criança para ela poder começar a aceitar mais coisas. O toque. Né? E isso interfere até quando a criança cresce, né? Até na idade adulta, eu ouvi dizer, né? Porque a Laís, ela faz ainda, né? Estimulação precoce. E aí as professoras uma vez estavam me explicando que até na idade adulta, às vezes aquele adulto assim que, por exemplo, o toque de uma manta que é mais fofinha ou mais alguma coisa, a pessoa tem aquela gastura. Isso aí, se tivesse sido trabalhado na infância, dessensibilização,
provavelmente ela não teria isso, né? Não tem nada a ver, mas a minha mãe tem hérnia de disco. Assim que ela fez a hérnia, não dava pra encostar nenhum algodão. Que ela ficava... Que já doía. Ela sentia dor lá, onde foi a lesão, sabe? Só de encostar o algodão. Então a gente teve que ir trabalhando essa desensibilização pra agora ela tá bem. Pra gente conseguir entrar com fortalecimento. Sim. E é mais ou menos isso. A gente vai ter que trabalhar essa desensibilização pra ela começar a aceitar o toque, a mudança de postura, porque qualquer mudança de postura ela desatura, pra poder a gente conseguir ir mudando e ela conseguir aceitar mais essa estimulação. Né? Nossa, como é difícil, né? E pra família é muito difícil. Pra família, nossa, eu fiquei com uma pena da mãe. Assim. Porque você, assim, pode não estar acostumada a não ter um paciente desse nível, mas assim, você tem uma noção. Mas é a família. A mãe super... Porque porque as enfermeiras não me ajudam com posicionamento, eu não durmo mais, porque eu tenho que ir lá trocar a posição dela, porque as enfermeiras não trocam. Eu falei, mas se a homem quer, se tá lá pra te ajudar... Ela, não, mas elas não trocam, eu tenho que ir lá todo dia, toda hora, a cada 2 horas eu tenho que parar tudo pra ir lá. Porque... Eu conheço gente que tem home care que fala que é assim mesmo. Que as enfermeiras não fazem. Não, só pra ela falou, só tem que pingar o colírio, elas não pingam. Eu falei, mas só pra que serve? Pois é. Eu queria saber de você uma coisa que a gente até falou em off aqui um pouquinho, mas eu queria que você falasse pro pessoal como foi essa história que você terminou a faculdade e pediu pra voltar um ano da faculdade. Foi. Então, assim, eu surtei. Eu falei, não, como assim que vão me dar um diploma? Eu não sei nada. Eu não tô pronta pra me formar. Quando eu me toquei que, assim, daqui a 6 meses eu ia me formar, eu falei, não dá. Eu não vou saber nada. Eu já não sei nada aqui. Como é que eu vou saber daqui a 6 meses? Eu vou saber? Não vou. E aí eu devia só 4 matérias, mas eram 4 matérias de estágio, nada demais, sabe? Aí eu peguei 2 matérias e deixei as 2 pro outro semestre, que aí eu fiquei mais 1 ano na faculdade. Sim. E aí eu me enchi de estágio. Então eu fazia estágio na clínica desde quando eu terminei a matéria de pediatria, a professora me chamou para ser estagiária na clínica dela, que ela tem uma clínica lá no Rio, bem grande. E ela falou, eu quero que você seja estagiária na minha clínica. E aí eu já entrei na clínica dela. Então eu fiquei 1 ano e meio na clínica dela como estagiária. E aí eu falei, não, eu vou aumentar. E aí eu ia pra clínica todo dia. Todo dia eu tava enfiada na clínica dela. E eu também fazia estágio no hospital, porque no início eu flertava com a respiratória, não sabia bem aonde eu ia. O que você queria direito? Eu queria pediatria, mas eu ficava na dúvida se eu ia também atender respiratória, se eu ia atender só motor. Tanto que a princípio eu fazia as 2 coisas, eu fazia fisio-respiratória e fisio-motora. Aí depois, conforme eu fui fazendo curso, aí toda vez que eu ia fazer curso, eu fazia curso motor. Eu sempre deixava respiratório. Falei, cara, então eu não vou mais atender respiratório. Sim. Porque eu não estou me especializando nessa área, vou focar aqui. E aí eu encaminhei os pacientes que eu já atendia respiratória e foquei só em motor. Então aí eu passei a atender só motor. A única paciente respiratória é minha mãe, de vez em quando ela tem uma crise. Mas tirando isso... pra vida, né? Minha mãe tem um problema respiratório, então quando ela tá em crise, aí sou eu que salvo, que dou o suporte, mas tirando isso, não faço mais. Ou então o paciente às vezes chega e aos cultos, vejo que tá com algum ronco, alguma coisa, eu faço alguma coisa e encaminho, se for o caso. Então eu tenho essa noção. E aí eu fiz mais um período, então eu ficava o dia inteiro de estágio e à noite eu ia pra faculdade. E aí eu fazia 2 disciplinas, 2 horinhas ali e ia pra casa. Porque eu trabalhava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na biblioteca da faculdade. Então eu tinha bolsa integral porque eu era funcionária. Então eu fui até o último semestre, aí saí, pedi demissão, porque eu falei, não, agora eu preciso me dedicar ao estágio. Aí eu pedi demissão e aí eu continuei com a bolsa. Mais estágio. Pra eu ficar com mais estágio. E aí eles continuaram com a bolsa, me mantiveram a minha bolsa até eu terminar. E aí eu fui conseguir fazer. Eu acho que é difícil alguém que chega no final da faculdade se sentindo pronto, né? No final eu continuava não me sentindo. Então, eu acho que é difícil, porque na verdade eles te dão ali uma carga teórica, né? E é a base, né? É a base pra você poder procurar. Pra você se aprofundar depois no que você quer. O problema é que às vezes a pessoa chega ali no final com essa base e continua só com a base. Só com a base. O problema é esse? Não dá. Então, assim, quando eu me formei, eu já fui contratada para essa mesma clínica que eu era estagiária. Então, inclusive, eu tive que pedir colação depois antecipada de uns 2 meses, mais ou menos, porque eu precisava assumir os pacientes. Então,
eu fui e comecei a trabalhar nessa clínica. E aí, eu já comecei a me inscrever em tudo quanto é curso. Então, assim, eu já saí, eu me formei, pedi a colação em junho. Em julho, eu já estava fazendo PNF, né, que é o CABAT. Depois, eu já estava, em agosto, eu já estava fazendo o BOBAT. Aí, eu já entrei na pós de pediatria, intervenção em neuropediatria, lá na Federal de São Carlos. Então, eu ia para lá para poder fazer a pós na UFSCar. E aí, trabalhava todo dia o dia inteiro. E aí eu tive tuberculose. Eu fiquei doente, fiquei muito doente, eu tive que parar tudo. Nossa. Fiquei 6 meses sem poder fazer nada. Mas era isso, era uma coisa atrás da outra que eu ia fazendo, sabe? E aí eu acho que o corpo falou, para um pouco. Tava muito acelerado. Né? Porque eu atendi o dia inteiro e eu trabalhava com ecoterapia também. Então era no cavalo, no calor, e depois ia pra sala, e depois ia pra UFSCar lá em São Carlos, e voltava e atendia, e BOBAT... Você dormia pra São Carlos? 15 em 15 dias. Eu terminava de atender. Longinho, né? Muito longe. Eu trabalhava a sexta-feira inteira, aí quando acabava, passava em casa, tomava banho, pegava a mala, que já estava pronta, ia pra rodoviária, pegava o ônibus, aí ia pra São Paulo. São Paulo chegava mais 5 e pouca da manhã, aí pegava outro ônibus pra São Carlos, aí chegava de manhã em São Carlos, tomava café na rodoviária, deixava a mala no hotel, ia para a biblioteca da faculdade, porque a gente não tinha acesso ao artigo, né? Hoje está bem mais fácil com o SciHub e tal. Então, antes não, a gente tinha que ir para a biblioteca para conseguir acessar algum artigo. Então, eu já ia para a biblioteca, ficava procurando o máximo de artigo possível ali naquele momento. Aí a biblioteca fechava, eu saía para almoçar, tomava banho e voltava para a aula, que a aula era de tarde. Aí eu assistia a aula no sábado à tarde, noite, ia domingo o dia inteiro, acabava a aula de tarde, pegava o ônibus, voltava de novo, segunda-feira eu tava trabalhando. Deus tá vendo. Segunda-feira de manhã eu tava trabalhando. Então, acho que foi um pouco isso, né? Que aí a imunidade caiu e aí eu tive tuberculose, porque a bactéria da tuberculose é uma bactéria oportunista, que eles falam, né? Então, quando você pode ter e nunca desenvolver, mas a sua imunidade cair e aí ela aparece. Então, acredito que tenha sido isso, assim, porque quando eu cheguei, a enfermeira falou, nossa, mas é uma laranja. Era muito grande a lesão, assim. Você não tosse sangue, nada? Eu falei, não, eu sinto muita dor, mas eu achava que era dor muscular, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu tô com dor muscular. Sim. E ela falou, não, já era dor pleurítica, assim, então você, não sei como você não tá tossindo sangue, assim, porque tá muito grande a lesão. E aí eu fiquei 6 meses sem atender, sem nada. Caramba. Aí depois eu voltei. Aí depois se recuperou bem? Me recuperei, aí eu voltei para pós, mas desacelerei um pouco na parte dos cursos. Continuei fazendo, mas não um atrás do outro como eu fazia, sabe? Mas eu já tinha feito os principais nesse meio do caminho, né? Já tinha feito o BOBAT, já tinha feito o CABAT, já tinha feito o RTA, que é de respiratório. Inclusive eu descobri por conta do RTA que eu estava com tuberculose, porque eu era paciente de tudo no curso. Tudo quanto eu era paciente modelo do curso. Sim. Aí a professora, nossa, mas sua saturação tá esquisita no final do dia, né? Sempre no final do dia cai a saturação e a frequência cardíaca sobe. Vou fazer um exame nessa aula. Aí eu falei, vou ver se eu tô com febre. Aí eu comecei a colocar o termômetro. Eu falei, cara, eu tô tendo febre todo dia, 5 horas da tarde. Aí eu falei, tô com tuberculose. Aí eu já fui pro médico e falei, tô com tuberculose. Aí ele foi e passou o exame, realmente eu tava com tuberculose. Mas foi por conta do RTA que eu descobri, assim, que eu era paciente do curso. Então você ia descobrir quando você estivesse bem pior. Bem pior. E isso porque eu já tinha ido pra emergência várias vezes, porque eu sentia muita dor. E aí eu ia pra emergência, a primeira vez achava que eu tava tendo um infarto, porque eu não conseguia mexer, era do lado esquerdo, e eu não conseguia mexer o braço, de tanto que doía. E eles achavam que era infarto. Eu nunca fui atendida tão rápido numa emergência, porque eles achavam que eu tava infartando. Sim. E aí... daí eu descobri, mas eu já tinha feito a maior parte dos cursos assim, mais importantes. E depois eu fui fazendo com mais calma, até que eu acabei a pós e aí eu voltei a acelerar nos cursos. Voltei a pisar no acelerador. Ô Glaucia, voltando a falar das crianças, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre as faixas neurológicas, sobre o sling, porque assim, muitas pessoas vêm conversando assim comigo através do Instagram, às vezes elas perguntam o que é essa faixinha que a Laís usa, né? A Laís, ela usa a Tog Right
E assim, em casa, às vezes, quando ela tá mais relaxada, assistindo uma TV, então eu coloco a Nust só mais pra alinhar, sem ter muita tensão, né? Mas as pessoas ainda perguntam, mas é a mesma coisa que sling? Então assim, eu vou ser bem sincera com você que eu nem sei direito o que é sling. Eu sei que é um negócio que pega de cima a baixo e não tem muito controle, você não consegue controlar muito. Não. Queria que você explicasse um pouquinho pra mim, pra quem estiver assistindo que também não sabe, o que é o sling e assim, as diferenças, né, da gente usar um e usar as faixas. O sling, ele é um elástico mais duro, então ele é bem mais... Tem menos atenção, assim, é bem forte. E aí prende uma faixa na cintura e a outra ponta lá no pé. E aí você roda o meio. E aí vai a perna inteira rodada para pro mesmo lado. Então todo o membro sempre vai tem rodar. que ser presa na cintura. Não tem como você botar mais para baixo? Não, é cintura e pé. E aí você roda toda a perna para um lado ou para o outro. Mas fica preso e é um elástico duro, costuma machucar, que é muito... Tem a tensão bem alta, assim. Muito forte. Você não controla muito a tensão, porque vai da cintura ao pé, não tem muito o que fazer. Então, e tem tamanhos isso? Tem, por idade. Tipo o Teratogs, que é maior assim. Sim, tem tamanho. Mas mesmo assim, a tensão você não ajusta muito. As faixinhas neurofisiológicas são... A gente tem a azul, que é a mais fraquinha, né? Não tem tem mais elasticidade, então não dá tanta tensão. A amarela não é tão forte. Aí tem a gold, que é a amarelinha. Que é a cor do Teratog. Que é a cor do Teratog. Que aí não tem um pouco mais de tensão, mas ainda não é igual ao Tog Right. O Tog Right tem muito mais tensão. Então ele tem menos elasticidade, então puxa mais. E aí a gente usa de acordo com a necessidade da criança. Então geralmente a gente tenta primeiro azul, para ver se a gente consegue o alinhamento que a gente quer. Se não conseguir, a gente passa pro Gold. Se não conseguir, a gente entra com o Tog Right. Então a gente vai tentando. Porque quanto menos a criança precisar, melhor, suporte. Né? Quanto menos suporte, é sempre melhor. Que a gente quer que a criança consiga fazer o mais livre possível. Com a musculatura dela, né? Com o músculo dela. Não prende, né? Então muita gente fala, mas os coletes de neoprene e o Teratog não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o neoprene ele prende. Então ele segura a criança e ela perde mobilidade ali. Então o Tog Right não, o Teratog não, porque ele é mais fino, então a gente consegue posicionar, a gente dá a propriocepção, mas a gente vem com as faixas em cima para poder ativar exatamente a musculatura que a gente quer. Então eu sei qual músculo que está trabalhando, porque o elástico está lá. E ele fica, né? Isso era uma questão das roupinhas do Terasuit, né? Porque a gente coloca o elástico, mas acaba que a roupa meio que dança, então nunca fica muito... Não fica tão certo. Como o Teratog e as faixas neurofisiológicas, elas têm uma borracha, elas têm uma borracha do outro lado, então ela não desliza, né? Como se fosse um antiderrapante. Que é o então, forno, né? Então, quando a gente coloca, ela fica ali. Então, a gente consegue dar a atenção que a gente quer. Entende? E ainda tem gente que acha que a criança com o Teratog e as faixas fica dura. Não fica, porque o tecido, ele tem maleabilidade. Então, a criança continua ativando a musculatura dentro do alinhamento que eu quero. Que eu posicionei com as faixas, posicionei com o Tog Right, com a faixa em X. Então, ela continua se movimentando, porém, no alinhamento mais próximo do ideal possível, assim, né? E a importância disso na vida da criança para evitar deformidades? Porque se a criança, por exemplo, ela tem uma tendência a inclinar para a direita, e ela fica inclinada para a direita o dia inteiro. Então ela senta assim, ela dorme assim, ela vê televisão assim, ela tá o tempo todo assim. Com o tempo a gente vai encurtando essa musculatura, o sistema ósseo vai começar a acompanhar e ela vai desenvolver uma escoliose. Então o que a gente faz com o Teratog? Antes que vire uma coisa estrutural, que a gente não consegue mais mexer, a gente usa o Teratog. Entende? Que aí a gente mantém esse alinhamento, então ela vai continuar vendo televisão, por mais que ela queira vir pra cá, vai dar uma... Tá lembrando, ó, pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Então vai lembrando qual é o músculo que ela precisa trabalhar. Então é aqui que você tem que trabalhar, é aqui a força. Então ela vai trabalhando o lugar certo, digamos assim, para evitar que se desenvolva escolioses e outras formas de deformidade. A Beverly, né, que é a pessoa que criou o Teratog, ela diz que o que você consegue corrigir com a mão, você corrige com o Teratog. Então tá dentro da indicação. Se você não consegue alinhar com a mão, não funciona mais o Teratog. Então não adianta nem colocar, porque você não vai conseguir alinhar, ou vai alinhar, não espere um alinhamento 100%. Sim. Porque a gente não conseguiu alinhar com a mão. E não tem como você corrigir, você vai prevenir. É isso. Né? A ideia
prevenir. A mesma coisa com a órtese, né? Então muita gente fala, ai, tá encurtado, eu posso usar a órtese. Depois que encurtou não adianta mais. Mas tem que vai operar. machucar, só vai machucar. Sim. Então a órtese é para prevenir a deformidade. Então antes que a deformidade surja, vamos usar a órtese. Sim. Entende? Então, depois que já está encurtada a musculatura, o pé já está deformado, não vai entrar na órtese, só vai machucar. E aí a gente tem um problema, né? Porque assim, às vezes a pessoa tá escutando a gente, tá vendo esse vídeo, tá escutando a gente, e ela fala assim, puxa, acho que esse negócio vai dar certo pra minha criança. Tá, mas quem que vai colocar na minha criança? Quem que vai me ensinar a colocar? Porque a gente tem um problema com relação a isso, né? O Teratog? Sim, porque assim, nós temos muitos fisioterapeutas espalhados pelo país, né? Estamos falando de Brasil, mas assim, poucos sabem usar. Eu já fiz muitas avaliações que a mãe me procurou justamente por isso. Assim, ela comprou o Teratog, mas a fisioterapeuta pediu, mas não sabia colocar. Ela não, a fisio pediu, mas agora ela não sabe colocar, nem eu, o que eu faço com isso? Aí ela veio pra avaliação, troco do pão. Troco do pão, ela comprou, mas a fisio não sabia o que fazer com aquilo. E aí eu fui, ela foi pra aprender, aí eu ensinei, ela filmou e aí ela começou a usar. E vocês têm também um curso, né, de faixas, né, que ensina a colocar Teratog e as faixas. Isso. A gente ensina o posicionamento básico das faixas, assim, com Teratog. Com Teratog. A Nushin, a ProWrap, a gente ensina tudo, como coloca pra alinhar. E o Teratog a gente ensina o básico de como colocar. As faixas mais comuns que a gente mais usa, né? Sim, que é pra isso, rotação disso, você coloca assim. E aí a gente ensina isso no Eu tenho uma amiga que ela ganhou um Teratog pra criança, só que ela não sabe colocar. Daí ela conversou comigo, eu falei, não, eu sei colocar o Teratog, mas eu não vou saber te dizer onde a gente tem que colocar as faixas que vão ajudar o teu filho. Esse é o problema, assim, que a gente precisa saber exatamente colocar, vestir o Teratog, eu sei. Que uma vez eu cheguei, o paciente chegou só com amarelo, sabe? Sim, sem faixa nenhuma. Eu falei, não tá adiantando nada, né? Já minha mãe, como assim? Eu falei, não tá adiantando, se você não coloca a faixa, Não, e ainda tá feio, porque pelo menos assim, pegasse esse dinheiro todo, que é bastante dinheiro, e comprasse umas roupas bem bonitas pra criança, então. Porque eu falei, não adianta, tem que botar a faixa. Ah, mas é porque machuca. Eu falei, não machuca, vamos colocar. Não, isso quando não vem o Teratog todo foló. Que a pessoa não coloca nele aderido ao corpo, ela só coloca e fecha. Coloca de qualquer jeito e fecha. A Beverly também fala que a gente tem que fazer o teste da máquina de lavar. Que é segura e sacode. Se não pode mexer. Não pode mexer. Sinal que o Teratog tá colado. Tem que ser igual a pele da gente, né? Que o tá mexe colado, tá aqui. É uma segunda pele. Se você mexer, não pode, a criança não pode rebolar ali embaixo. Tem que estar coladinho. Sim. Que aí a gente vai ter certeza que está trabalhando exatamente o que a gente quer. Qual músculo que a gente quer. Né? E como dá resultado, Glaucia? Porque assim, ó, quando eu comecei a fazer os intensivos com a Laís, ela de Teratog, de faixa, de osso, toda montadinha. Ela andava, ela ainda assim, ela arrastava a perna direita, tudo, né? Hoje, sem nada, em casa, assim, se eu coloco ela sem nada, só de órtese e tênis, sem nenhuma faixa, sem Teratog, nada. Ela anda muito melhor do que quando ela andava lá no início. Porque ela não imobiliza. Sim. Então, a criança continua fortalecendo a musculatura dentro do alinhamento ideal. Então, ela vai conseguir usar mesmo sem o Teratog. A ideia é essa, né? Que ela consiga utilizar mesmo nos momentos que ela estiver sem. Porque ela aprendeu a usar a musculatura da forma mais correta possível, assim. Tem muita gente que pergunta, mas o shortinho, sei das quantas lá, da marca tal, não sei o quê, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Gente. É que nem memo é memo. É, né? Não inventa. Não adianta testar porque às vezes assim, o custo é alto. Só que se a gente pensar também a longo prazo, o custo de ter uma criança com deformidade e precisar fazer uma cirurgia é muito mais alto. Eu tenho a mãe de paciente que fala, é bom, porque eu só compro um sapato por vez. Não preciso me preocupar, tá tudo certo. Eu só compro um sapato e ele usa. Quando acaba, eu compro outro. Eu só compro um sapato por vez. Resolvi o meu problema. Então, assim, ela não se estressa mais. É um sapato por vez. Ela definiu isso. Eu tinha um desgosto tão grande que eu, no chá da Laís, eu ganhei tanto sapatinho bonitinho. A menina é pior, né? Porque aí quer botar lacinho, Melissa. Nossa, Melissa tem vontade de jogar pela janela. Eu doei os sapatinhos dela, assim, com etiqueta, com tudo, sabe? Porque, assim, eu tinha um desgosto, sabe, daquilo. Assim, eu queria... A gente que é mãe de menina, né? Você faz aquele... Tá. Mas enfim, hoje eu dou graças a Deus que ela tem a oportunidade de usar uma boa órtese, um bom tênis, né? Mas a gente fica naquela, poxa, mas não tem uma coisa, né, um diferente. Eu falo às vezes com a fisio dela, eu falo assim, poxa, mas não tem um lacinho, não tem... E esse tênis aqui que tem uma luzinha, não dá pra acender? Não tem um que acende? Um que é rosa, que acende as luzes coloridas, assim, embaixo, não dá. Não, por enquanto não dá. Então... Teve essa minha paciente que eu falei, né, que queria dançar e tal.
Ela queria muito um tênis que acendesse. Aí eu consegui achar um que acendia e era um solado bem grosso, retinho. assim, bem retinho, porque ela fazia mais flex. Eu queria realmente que fosse um tênis mais reto. E aí eu fui pra loja, fiquei no shopping procurando tênis. Você encontrou? Aí eu falei, não, esse vai dar certo. Aí eu comprei, a mãe depois me reembolsou e aí ela começou a usar. E aí funcionou. E aí acendia, tinha glitter, 1 milhão de cores. E aí ela tava no céu, assim, com aquele monte de cor. E elas gostam, né? A gente entrou numa loja outro dia e tinha sandalinha, normal de criança. A Laís, eu quero experimentar essa sandália. Aí eu... Meu Deus, e agora, né? Não, filha, mas olha só, você tá vendo que é grande pro seu pé? Não vai dar certo. Não vai dar certo, filha, porque é grande. Porque a gente fica com o coração assim, né? Eu quero experimentar essa daqui, mamãe. Não vai dar certo, filha, porque tá grande. Olha só o tamanho, não vai dar certo pro seu pé. Acaba que com o menino tem essa facilidade, né? Tênis. Menina já quer a gente quer salto, quer sandália, quer... E aí a mãe acaba usando mais tênis também pra poder estimular, né? Que é legal, mas por enquanto tá sendo tranquilo, né? Vamos ver mais pra frente como é que vai ser, né? Vamos fazer igual o Jack Estripador, né? Vamos por partes. É bem assim, vamos por partes. Ô, Gláucia, e me fala assim, o que você tem hoje, assim? Quais são os seus projetos? Como é que tá a sua vida, a clínica? Você tem alguma coisa, assim, uma novidade pra gente? Conta aí. Então, hoje eu tenho alguns cursos online, né? Então, tenho de faixas que eu fiz com a Angélica, tenho curso de avaliação, que eu comecei a receber muito paciente de vários lugares do Brasil e chegavam, não fizeram avaliação básica. Eu falei, cara, eles precisam entender pelo menos o que é espasticidade e o que é encurtamento. Se sair do meu curso de avaliação entendendo o que é espasticidade e o que é encurtamento, eu já tô feliz, assim. Então, eu criei o curso de avaliação pensando nisso, para que as crianças tivessem acesso a uma avaliação melhor, né? Para que a avaliação, ela guia todo o tratamento. Porque se você não sabe o que tem de errado, mas você vai tratar. Vai tratar o quê? Você não sabe o que você tá tratando. Fazer qualquer coisa. Faz igual para todo mundo, né? Na receita de bolo, entendeu? Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, eu criei o curso de avaliação pensando nisso. Então, ele é voltado mesmo pro terapeuta. Sim. E esse curso sempre tá aberto, assim? Ou são turmas? Eu abro turmas. Esporadicamente eu abro. Tá. Mas tem todo ano. Não, tô perguntando que às vezes a pessoa tá assistindo e daí ela... minha fisioterapeuta podia fazer isso. Mas manda mensagem que geralmente a gente dá um jeito, assim. Mas eu abro turmas. E agora eu vou abrir de novo a mentoria. Que aí também é para acompanhamento de profissionais. Que é pra clínica, no caso, ou não? É para profissional. A gente discute caso clínico, sabe? Então, os terapeutas... A gente se reúne, eles levam um caso clínico e a gente discute toda a avaliação, todo o planejamento terapêutico, o que vai fazer. E aí eles começam a colocar em prática e falam, olha, isso deu certo, isso não deu certo. E a gente vai ajustando. E tem pais também que às vezes entram em contato pedindo isso, assim, para o terapeuta. Tem alguns, assim, alguns terapeutas na mentoria que foram assim, os pais queriam. Então, os pais botaram o terapeuta para fazer a mentoria, porque eles queriam avaliar a criança deles. Então, assim, tem também a consultoria, que aí pode tanto o pai quanto o terapeuta me procurar e falar, eu quero discutir o caso X. E aí a gente se reúne e discute aquele caso clínico. Então, assim, basicamente assim. E tem a clínica, que eu atendo de segunda a quinta, o dia inteiro. Isso é muito legal, essa coisa da mentoria, né, da consultoria, porque... Mas a primeira, acho que o ponto de partida, assim, é o profissional entender que a gente sempre tem que estar aprendendo. Sim. Né? Porque o que eu vejo, assim, que é difícil até pra gente, enquanto pais, né, de crianças atípicas, conversar, porque às vezes a pessoa não tem humildade para entender que pode aprender mais com outro profissional. Não é porque o profissional fez a mesma graduação que você que ele tem que estar no mesmo nível de expertise. Né? Eu tenho 17 anos de formada, então assim, 17 anos que eu só faço isso. Então assim, eu vejo coisas que talvez você que acabou de se formar ainda não vai perceber. Né? Então, muitas vezes a gente vê um bebê aqui e já tá pensando o que vai acontecer lá na frente, porque a gente já viu acontecer. E você já cuidou desse bebê desde aqui até aqui. E eu já vi acontecer, eu já sei pra onde vai isso. Então, a gente consegue identificar mais fácil. E a gente já fez um monte de cursos, né? Sim. Então, e que
são cursos caros, a gente sabe que é de difícil acesso. Não é todo mundo que tem acesso, Não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, eu já fui lá atrás da Beverly Kuzik. Então, assim, eu fiz o curso dela lá na casa dela. Então, assim, ela cozinhando pra gente e ensinando a colocar o Teratog. Foi assim. Então, assim, que eu aprendi a colocar o Teratog, né? Então, congresso fora, são coisas que custam muito, né? Então, por exemplo, ano passado eu não fui no congresso australiano, mas eu tinha a oportunidade de fazer online. Eles ofereciam, a gente podia acompanhar tudo de forma online. Eu falei, então eu vou fazer online. E aí eu fiz, mas só de fazer o online já foi 100 mil reais, entendeu? Só pra você acha que foi legal, assim? Valeu? O online? Ou tipo, muito melhor estar lá, assim? Eu prefiro estar lá. Porque junta tudo, né? A gente conversa com outros profissionais, troca, vê outras coisas, participa da feira e a gente consegue ver outros equipamentos e tal. Mas é que a Austrália é do outro lado do mundo, né? Então, assim, pra ir, eu falo que pra ir pra Austrália a gente tem que ficar. Não dá pra ir ficar 15 dias, porque é muito tempo de aéreo pra ficar 15 dias. Então, eu falei, não vai valer a pena. E aí eu falei, não, vou fazer o online. E você teve acesso a todas as palestras? Todas. E aí eu fiz o curso com essas pesquisadoras que montaram o projeto que a gente... Sim, que você trabalha que hoje. A gente montou. Que vocês trabalham isso. Hoje. Aí, antes do congresso, teve o curso delas só. Então, foi o curso de intervenção precoce 2 dias só com elas, assim. Então, elas ensinaram todo o passo a passo do que elas vinham fazendo e como foi a pesquisa, o que elas implementaram. Porque a Angélica e eu, a gente acompanhou tudo, assim. Porque no primeiro congresso que a gente foi, internacional, foi em 2019. Elas estavam começando a montar o projeto. Então, elas já apresentaram mais ou menos como é que seria. O iniciozinho. O projeto e tal. Depois a gente viu no outro congresso elas já apresentando alguns resultados, e nesse elas já tinham apresentado vários resultados, já estavam implementando, e aí já em alguns países usando. Então, assim, a gente conseguiu acompanhar toda a evolução, digamos assim, né? Que legal. Não, que bom que tá dando certo, né? Você vê o André, que você falou, né, o exemplo que você citou, que a gente conheceu, e a criança, você vê que a criança está evoluindo, você vai vendo que está dando resultado, é muito satisfatório, muito gratificante. Ô, Gláucia, conta pra gente, assim, uma história curiosa de algum congresso que você foi, alguma pessoa, de repente, que você, sei lá, ficou nervosa de encontrar, conta, assim, alguma história pra gente. Quando a gente foi o primeiro, né, eu e a Angélica, a gente foi pro americano, que foi em Anaheim. E tinha acabado de sair aquela revisão sistemática da Novak. E todo mundo só falava disso. E aí daqui a pouco ela apareceu, assim, ficou eu e a Angélica. A Novak. E aí ela passou. E aí a gente foi pra palestra. E elas falando super mal do Bobat, né? Não se faz Bobat, que não sei o quê. Que tava começando esse burburinho. E aí elas falando do game e tal, e ela, que é a Nova, que ela é TO, né? Ela é terapeuta ocupacional, na verdade. E a Catherine Morgan, que é a parceira dela, é físio. E estavam as duas dando a palestra. E a gente tava lá assistindo e tal. E elas falando sobre o Cerebral Palsy Alliance e tal. Aí eu falei, poxa, ela podia deixar eu ir lá ver, né? Porque eu vou na Austrália uma vez por ano. Ela podia deixar. Aí a Angélica, vai lá e pede. Eu falei, não vou pedir, você tá doida? Pede, vai lá e pede, eu vou com você. Aí a gente foi. Aí eu falei, oi, tudo bem? Que minha irmã mora na Austrália, eu vou sempre lá e tal. Aí eu queria saber se eu não poderia visitar o centro e tal. Não. E aí, assim? Porque o australiano é assim, ele fala não, então acabou. Não tem que justificar, não pode. Aí eu falei, mas não pode. É um centro de pesquisa, eu não posso deixar você entrar, que não sei o que. Eu falei, tá obrigada. Isso aí. Aí eu, Angélica, eu não falei que ela não ia deixar. Mas você tem que perguntar. Tem que perguntar. Pergunta lá, não custava nada. Tá certo. E ela é muito antipática. Se ela fica falando mal de tudo, então fala o que ela tá fazendo. A gente quer ver o que ela tá fazendo. Se tá tudo nada presta, então... O que você tá fazendo de tão bom? O que ela tá fazendo? Mostra pra gente. A gente não pode ver, né? Mas ela pode ficar falando mal da gente. E como que é, assim, quando vocês vão pra lá? Porque deve ter muita coisa interessante, assim, pesquisa. Teve alguma coisa, assim, que te marcou? Alguma coisa que você... de repente já tinha lido e quando você chegou lá que você viu que você ficou mais surpresa ainda? Alguma coisa assim que te impactou? Eu acho que foi o do ano passado em Chicago.
que na palestra central, assim, porque tem as palestras menores que a gente vai dividindo e tem as maiores que ficam no auditório maior. Então vai todo mundo para lá, não tem mais nada, vai todo mundo para lá. E depois vai dividindo. E nessa maior, né, o médico estava falando e aí ele veio falar e falou, não se aplica mais Botox. Então assim, a gente não coloca Botox, é um desserviço pro paciente, a gente não aplica mais, e mostrando as pesquisas e tal, e a gente já tinha lido isso 1 milhão de vezes, né? E aí a gente ficou, caraca, ele tá falando tipo, descaradamente. Descaradamente, assim, ele chegou e falou, não se aplica mais, e a gente tá fazendo um desserviço ao paciente e tal. Então isso eu acho que foi o mais impactante, assim, por mais que a gente já tivesse lido e tal, ver ali ele botar pra fora, sabe? Porque aí é muito difícil. E você vê como que é interessante isso, né? Porque assim, vocês já tinham lido, vocês já tinham visto, e mesmo assim vocês ficaram impactadas quando vocês viram um pesquisador falando tão claro, diretamente tipo, sobre aquilo. Isso. E ainda hoje a gente tem... Isso foi quando? Ano passado? Foi ano passado. Eu acho assim que o mínimo que o profissional que trabalha nessa área, ele tem que estar atualizado. O mínimo ele tem que estar atualizado. E a gente ainda vê hoje profissionais que aplicam Botox. E assim, dizem que é só um pouquinho, não faz mal. Não faz mal, só um pouquinho. Então assim, é o quê? Se a pessoa tá desatualizada, a pessoa tá usando de má fé, realmente. Ou então a criança tem um encurtamento, vamos fazer Botox. Não vai adiantar, Botox não é pra encurtamento. Não vai adiantar. Não era antes, pior agora que não vai pra usar de jeito nenhum. Então assim, não vai adiantar. E às vezes a gente tem que convencer, falar, nem todas as mães aceitam, então assim, a gente tem que conversar e... É complexo essa parte, assim, né? Eu falo que lá no Instagram eu não falo mais de Botox, não respondo mais. Porque sempre que eu respondo, vem um médico da BO e não sei o quê. Eu falei, cara, eu não respondo mais. Eu vi não você falando sobre mais, isso. Eu não falo mais sobre isso, não pergunta. Porque sempre dá um BO. Alguém manda mensagem no direct, não, mas não é assim, que não sei o quê, E se sente ofendido, porque faz, né? Se sente ofendido. Cadê o artigo? Eu mandei o artigo e a pessoa continuou discutindo. Aí eu falei, tá bom. Mandei um joinha pra ela e não respondi mais. Falei, não respondo mais sobre Botox. A Angélica, agora mesmo que eu vou falar. Isso aí. Eu acho. Mas assim, pra quem não sabe, né, que às vezes a pessoa tá ouvindo a gente e não sabe. Antigamente se usava muito Botox pra controlar a espaticidade, né, de criança que faz muito... Se estica muito, né? Vamos colocar num termo mais fácil de entender, né, Glaucia? Isso, quando o tônus é mais alto, né? Então, quando a criança tem eu falo machucadinho, né? Mas uma lesão no cérebro, a gente pode ter uma alteração no caminho que leva do cérebro ao músculo. Então é como se o músculo ficasse recebendo, contrai. Então ele fica contraindo. Então ele aumenta a tensão. Ele continua sendo um músculo fraco, porque não tem... Para o músculo gerar uma força, ele tem que ter um comprimento ideal para gerar uma força boa, digamos assim. Então, se ele está hiperalongado, ele não consegue gerar força, e se ele está encurtado, também não. Ele tem que ter o tamanho ideal. Então, na espasticidade, ele continua fraco, porque ele está encurtado, ele está curto, mas ele fica recebendo ali, contrai. Então, se ele vai, por exemplo, na panturrilha, que é muito comum, né? E aí ele vai ficando na ponta do pé, porque... Vai contraindo, vai diminuindo. E aí, com o tempo, isso vai levar a um encurtamento muscular. Então, por isso que antes do encurtamento aparecer, a gente já entra com a órtese. Então, é mais ou menos assim. E antigamente, colocava Botox pra relaxar. Vamos colocar o Botox. Realmente, relaxa. Sim. Naquela hora, porque o Botox, ele impede a contração muscular. Então, ele impede que o cálcio entre no músculo. Então, para o músculo contrair, ele precisa do cálcio. Se ele bloqueia a entrada de cálcio, não tem contração muscular. Então é isso, o músculo não contrai. E quando passa o efeito, o músculo está mais fraco ainda, porque ele ficou paralisado. Aquele tempo. Tudo que a gente paralisa, imobiliza, a gente não ganha força. Não ganha força. Aí, daquele tempo, volta pra ponta como se não houvesse amanhã, assim, volta tudinho. E aí, aplica de novo, mais. E mais. E até que, vamos operar agora. Então, pra quê? Vai operar do mesmo jeito, sabe? Sim. Então... E aí, nesse congresso que vocês foram, o pesquisador, ele provava por que não se deve colocar. Porque a gente já se revoltou, né? Porque a gente tem estudos mostrando o efeito do Botox a longo prazo. Só que são poucos.
ainda não tem uma quantidade muito Mas são grande. estudos de qualidade já. São estudos de qualidade. São poucos estudos, mas tem nível de evidência alto. Muito alto, exatamente. Então, assim, são bons estudos que já mostram a fibra muscular que muda. Sim. Então, ele vai perdendo elasticidade, vai aumentando o tecido conjuntivo. A fibra muscular do paciente com paralisia cerebral já é diferente, já é uma fibra muscular que gera menos força. Então eu vou lá e coloco o botox, ele fica mais fraco ainda. E eu vou mudando a composição desse músculo. E aí ele vai ficando cada vez mais fraco. Sim. Então, por isso que a gente não aconselha, né? Mas ainda se faz muito, principalmente aqui no Brasil. E aí os médicos que estão desatualizados ou que de repente acham que isso é uma boa forma de ganhar dinheiro, né? Porque também tem isso. Continuam fazendo. E a gente que é mãe de criança atípica, às vezes vira refém de uma máfia, né? De coisa. Então, assim, a gente precisa saber, pelo menos ter uma noção do que é, para que quando falarem pra gente, a gente fala, não, opa, peraí, pelo menos ligar nosso alerta pra gente procurar, pesquisar, né? Conversar com outros profissionais, para entender melhor se realmente aquilo que está sendo proposto vai fazer bem ou mal para nossa criança. Eu acho também que assim, não é nunca. Às vezes você tem um paciente que é muito grave, sabe? Que não consegue mais abrir a perna porque o tônus está atrapalhando. Então, talvez seja, sabe? Mas não é todo mundo sair aplicando... Como era feito, né? Como era feito antigamente. Então, foi uma pontinha, bota botox. Era assim. Era fácil. Daqui a 3 meses a gente coloca outra. Provavelmente deve ser fácil e rentável. Sim. Pra se fazer bastante, né? Isso. Ô, Glaucia, fala pra gente, como é que foi a tua reação quando você recebeu um convite para participar da Bíblia, né, da ortopedia pediátrica mundial, né? Esse é um livro mundialmente conhecido, né? E você foi convidada junto com, no caso assim, a Angélica foi convidada e aí convidou você e o Fernando, Isso. né? Então como foi assim a sua reação? Eu queria saber assim, na hora que ela te falou, olha, eu queria que você escrevesse comigo, como foi que você reagiu? A gente estava passeando em Chicago, no congresso, e a gente estava no parque, ela falou, a gente vai escrever um capítulo de um livro. Que capítulo? Do Cizinho. Eu falei, você tá louca? Não tem. Ela falou, não, você vai fazer tal parte e tal parte, já foi dividindo. Eu falei, mas Angélica, quando? Pra quando isso? Como é que é? Que eu penso tudo lentamente. A Angélica vai fazendo. E eu tô pensando ainda como que vai ser executado. E a Angélica, não, mas a gente vai fazer assim. Vai fazer tal parte, você vai fazer tal parte. E eu falei, então tá bom. Mas você tem certeza? Ela, não, a gente vai dar certo. E aí a gente foi e escreveu, assim, foi muito legal. A gente tentou buscar as referências mais atuais para colocar no capítulo, né? Então, a gente colocou como técnicas, né? Aconselháveis e tal. O que tem de mais atual. Então, a gente se baseou, a princípio, no artigo da Novak, né? Que apesar de 2020, né? Já está começando a ficar... Ela mesma falou isso no último congresso. Ela falou, nosso artigo está começando a ficar desatualizado. Porque já tem 5 anos. Né? Então, já está na hora da gente, talvez, fazer um outro. Então, talvez... Não sei, né? Porque ela está sempre lançando alguma coisa. Mas ela mesma falou que está começando a ficar e tal. Enfim, aí a gente usou como base para começar a se nortear. E daí a gente foi buscando outras referências para embasar o capítulo, né? Então, cada um escreveu uma parte, depois todo mundo viu tudo e foi corrigindo. Então, todo mundo mexeu em tudo. Que legal. Para poder sair. Nossa, que legal, parabéns. E a gente tem muito orgulho, assim, né? De falar que as pessoas... Pô, eu conheço quem escreveu esse capítulo desse livro, né? E a gente também, né? Olha, meu nome. Sim. Pega lá a Angélica falou assim que o pessoal falava assim, pega lá o Cizinho. Agora tem... Eu trabalhava na biblioteca da faculdade, então assim, eu via todo mundo pegando o Cizinho emprestado. Tinha luta, porque não tinha livro suficiente pra todo mundo usar. Tanto que eu logo comprei. Falei, quando chegou na minha vez, né? Falei, não vou nem esperar, vou comprar logo, porque não vai dar, não dá vazão. E mesmo hoje que a gente tenha, assim, muito acesso a muitas coisas, esse livro, ele é um livro físico, né? Sim. Não tem ele online. Não, ele é físico. Ele é físico, né? E é muito, muito fresco, né? Porque, por exemplo, a gente acabou o capítulo no finalzinho do ano passado, se eu não me engano. Já foi publicado. Então, assim,
tá muito fresco, muito atual. Não é um livro que ficou anos para ser publicado. Sim, já defasou. Já defasou. Não, a gente acabou de concluir. Então, assim, tá bem fresco. Tá bem fresco as informações que a gente trouxe ali, né? E aí a gente usou os que a gente viu em congresso. Então a gente conseguiu ir norteando. Não, e é bem legal que vocês estão sempre indo para os congressos, sempre participando, né? E vendo as pesquisas, e aí vocês podem linkar com as coisas que estão fazendo na clínica, no consultório. Porque não adianta nada a gente ler e não aplicar. Então, assim, é legal. Eu tenho uma paciente hemiplégica que quando eu comecei a ler sobre contenção induzida baby, eu estava na Austrália, que é um grupo australiano, porque eu falo que o australiano faz muita pesquisa, eu não sei como é que pode isso, mas eles só fazem pesquisa. E aí eles estavam fazendo um estudo sobre contenção induzida em bebês. E aí eu mandei pra mãe do meu paciente, vamos tentar? Aí ela, vamos, coloca. E aí a gente fez o intensivo e deu super certo, assim, a mão da menina abriu e a gente começou. Então, quer dizer, eu peguei um artigo que tinha acabado de sair, fresquinho, e falei, vamos tentar. E a mesma coisa foi também com... Muito legal isso. Que agora a gente acredita no treino orientado à tarefa. Sim. E eu falei, então, vou fazer isso, vamos lá. Como é que é? Aí eu comecei a ler, procurei o máximo de informação e eu falei, agora eu vou tentar. E aí eu comecei a colocar em prática e falei, esse negócio funciona. E aí fui ajustando, sabe? Então é interessante a gente trazer para a prática o que a gente lê, né? O que a gente estuda. E eu já participei de grupo seu de estudo, né? Você participa. Mas eu ficava só ouvindo, né? Que eu também não sou audaciosa a esse ponto de querer comentar, né? Mas eu aprendi muito, assim, a gente aprende muito, né? Com as dúvidas das outras pessoas e a forma como é conduzido, né? Os artigos, você explicando, muito legal, assim. Essa é do grupo, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp. Sim. E aí teve uma época que eu fiz um desafio, não foi? O desafio de um artigo por semana. E aí eu comentava o artigo depois. Isso mesmo, eu nem sei ler, não sei falar, não sei ler inglês nem nada, mas como você comentava, aí eu ficava entendendo e às vezes eu tirava dúvida com a Angélica. Se tinha alguma coisa, eu perguntava pra ela, né? Porque daí não tinha problema, ela já me conhece, eu posso fazer pergunta idiota. Imagina. Não tem problema. Mas eu aprendi muito. E essa questão do treino orientado à tarefa, eu fixei bastante, porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Não adianta você só treinar qualquer coisa, você tem que treinar uma coisa que vai ser feito. Que a criança vai usar. Porque tem um artigo, na verdade foi um podcast que ela estava comentando o artigo que ela escreveu, a Jackman, e aí ela fala que antigamente era a terapia da esperança. A gente fazia um monte de coisa, alongava, fortalecida, e esperava que a criança fosse aprender a sentar, porque você fortaleceu. E a gente já sabe que não é assim. Se não treinar ou sentar, ela não vai aprender a sentar. Sim. Então, assim... Mas existe pessoas assim ainda. Existe gente que acha que a criança... Por exemplo, o mielo, que eu tenho mais contato, que o mielo vai sair andando. Vai sair andando. Não, porque assim... Um belo dia vai ligar a chave. Isso, porque... Tem a grande rede, né, que a minha filha faz tratamento, inclusive, que lá eles não colocam criança pequena em pé. Porque eles dizem assim que até 6, 7 anos a criança pode desenvolver a marcha. Mas vai desenvolver como? Se ninguém nunca ensinou? Não ensinei. Não, porque... Nem é típico, se você não estimular, ele não vai. Se eu prender... E aí uma criança atípica, que tem a inervação comprometida, que às vezes tem outros atrasos. Vai ligar um... Sim, vai levantar e vai sair andando? Agora eu vou. Não dá, né? A gente precisa ensinar qual o caminho para eles poderem conseguir executar. É óbvio que precisa ser dito. E feito. Até a Angélica estava falando, né, que ela tinha uma ideia de que todas as pessoas, por exemplo, formavam em fisioterapia, todo mundo formava em fisioterapia e vai se posicionar da forma X. Ela achava, né? Deveria. E aí teve um belo dia que ela descobriu que não era assim, que as pessoas não faziam as mesmas coisas. Não. Que ela achava assim, que o que ela fazia, todo mundo fazia. Como a gente foi montar o curso de faixa, foi justamente assim, eu e Fernanda, mas pra quê? Todo mundo sabe colocar faixa. Eu e Fernanda, ela, você tá louca? O mais é doido, ninguém sabe, a gente sabe. Vamos ensinar. Porque pra gente é óbvio, porque a gente sempre fez, mas não é tão óbvio assim. E aí, daí que saiu o curso, né? Na fila, a gente tava na fila. E realmente é uma coisa da muito Disney, louca. E ela ligou pro Arthur. E saiu o curso. E é uma coisa muito louca, porque realmente a gente acha que não é assim. É porque a gente faz. Então a gente começa a achar que
Não é possível, todo mundo sabe fazer. É como às vezes as pessoas vêm falar pra mim, ai, você é uma super mãe, eu te admiro muito, você é guerreira, não sei o quê, porque você larga a sua casa, você vai com a sua filha. Sim, não é assim? Tipo, Era pra fazer como? não é todo mundo assim, mãe, quando você tem um desafio, você não pega a sua criança, você bota debaixo do braço e vai? E vai. Não é? Aí, não é. Não é. A gente se surpreende. Surpreende. Verdade. Ô, Gláucia, você, empresária, fisioterapeuta, mentora, estudante eterna, né? Sim. Filha, qual é o seu papel mais difícil? Mais desafiador? Ih, ficou sem fala. Fiquei. Eu acho que o pessoal, né? Então, assim, eu acho que é o mais desafiador. Ser filha, tentar montar aí uma família. Então, acho que essa é a parte mais difícil. Na parte do trabalho, seria montar a equipe, que pra mim é difícil. Sim, você falou. Mas o pessoal seria realmente família, acho que é mais difícil. Legal. Gláucia, olha só, adorei conversar com você. Foi um prazer te encontrar, né? A gente, assim, nesses encontros da vida virtualmente. Foi um prazer conversar com você. E te desejo todo sucesso. Parabéns pela carreira, pelo livro, pelo caminho, né, que você vem trilhando. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Que foi bom, surpresa, né? Foi, de surpresa, porque tem que ser assim. Vamos. Então, eu agradeço muito obrigada pelo carinho, pelo convite. Obrigada a você pela atenção, por dividir um pouquinho com a gente o seu conhecimento. E... Pode fazer pergunta no grupo. Pode fazer pergunta no grupo. Pode. Não, mas eu fico ouvindo. Assim, eu falo muito, né? Os poucos momentos que eu fico ouvindo. Obrigada mesmo, adorei te conhecer, viu? Adorei te conhecer e adorei essa partilha que você fez com a gente. Eu que agradeço. Pessoal, se você gostou do vídeo, quiser mandar alguma pergunta, quiser mandar algum comentário, manda pra mim, pra Gláucia, né? Se mandar pra mim, será entregue também pra Gláucia, a gente direciona. Se inscreve no canal, se você gostou, compartilha com outras pessoas para que essas informações cheguem a mais pessoas. É como a gente falou aqui, o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, para você talvez tenha sido muita coisa, muita informação, já sabia, mas talvez para outra pessoa vai ser uma novidade, vai surgir aí uma ideia de fazer alguma coisa com a criança, de procurar um tratamento diferente, ou de melhorar, ou de prestar atenção em alguma coisa. Então é isso, obrigada pela companhia, por estar aqui com a gente. E fiquem à vontade para perguntar ou comentar o que quiserem. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.